Fala pessoal, bem-vindo à nossa última aula do curso de Delphi Starter. Criamos uma calculadora aqui super legal, né, pessoal? Com histórico, com algumas funções aqui bem genéricas, né? A gente criou até um teclado virtual, então foi bem legal, né, pessoal? E vamos então aprender algumas técnicas de debug. Nós já utilizamos, né, o debug no decorrer do curso para a gente ver algumas coisas funcionando, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Então, pessoal, vamos ao código aqui, principalmente no igual, dá dois cliques aqui nele para abrir o nosso clique. Vamos colocar um F5 aqui, pessoal. O que é o F5? Ele coloca essas marquinhas aqui que a gente chama de breakpoints, ó. A gente pode clicar aqui também, tá? Na linha que a gente quer. Ó, clicar aqui em cima e tal. Ou a gente está na linha aqui e já coloca aqui um breakpoint. Então a gente pode colocar vários breakpoints, tá, pessoal? Inclusive os breakpoints, eles podem até ter parâmetros, sabe aquelas condicionais que a gente aprendeu com o decorrer do curso, que depois viram os ifs? Se a gente vem aqui, ó, breakpoints properties, a gente pode colocar alguma coisa aqui. Por exemplo, ó, a gente pode colocar aqui, a gente só quer que pare aqui quando o edt visor.text for igual, só uma suposição, tá, pessoal? For igual, opa, deixa eu trocar o idioma do meu teclado aqui, for igual a 2, por exemplo. Opa, for a 2. Então, enquanto o editor não for igual a 2, o texto dele não for igual a 2, ele não pararia aqui, tá? Eu vou mostrar isso aqui na sequência para vocês, tá? Eu não vou deixar definido esse parâmetro aqui, mas é uma das opções, tá, pessoal, do debug. Outra coisa muito legal que ajuda a gente no dia a dia é a opção Ctrl Shift 1, vai de 1 a 9, tá, pessoal? Tá vendo que ele colocou um 1 aqui, ó? Ctrl Shift, ele marca uma linha pra gente. E vamos supor, deixa eu ver aqui, ó, aqui é um outro lugar legal pra gente debugar, ó, Ctrl Shift 2, tá? Opa, Ctrl Shift 2. E um F5 aqui, tá? Opa, F5. O Ctrl Shift 2 ele não vai debugar, tá, pessoal? Ele é só para marcar uma linha. Então isso daqui é bem legal da gente utilizar, tá? E aqui é onde a gente define o valor, né? Vou colocar um F5 aqui também para gente ver. Então vamos lá, vou colocar um Ctrl Shift 3 aqui, tá? Marquei esses pontos. E aí, pessoal, para a gente não ter que ficar aqui rolando o scroll do mouse para chegar nas nossas linhas, ou a gente colocar comentário, a gente agora usa aqui, ó, Ctrl Shift 1, marco aqui. Ctrl Shift 2 marcamos aqui e o Ctrl Shift 3 marcamos aqui embaixo, certo? E para eu voltar lá para o 1, no lugar de eu vir aqui e scrollar o mouse, eu só aperto agora o Ctrl 1. Olha que legal, ele pulou aqui para mim. Aí Ctrl 2, Ctrl 3. A gente pode utilizar do 1 ao 9, tá, pessoal? Então fica essa dica aqui, que essa dica é bem legal, tá? E, então vamos lá, pessoal. Vou clicar aqui, ó. O debug é esse carinha aqui que tem tipo essa joaninha aqui na frente, que é o bug, né? Que é o inseto. Então vamos dar o play com a joaninha aqui, ó. Aí ele vai iniciar para a gente em modo debug e percebam que a cara da IDE ela vai mudar. Olha que legal. Ele ganhou aqui, ó, call stack, watchlist e as variáveis locais, tá? Vocês vão entender o porquê. Por exemplo, eu vou fazer aqui então, ó, 2. Olha onde ele caiu aqui. O que aconteceu aqui, pessoal? Vou explicar. Eu cliquei lá no botão 2. Toda vez que eu clico no botão 2, vamos deixar o botão 2 aqui, ó. Cadê o botão 2? O botão 2, vamos encontrar ele aqui, então é mais fácil a gente vir aqui no F12 aqui e clicar no 2, certo? Quando a gente clicou no 2, ó, ele chamou o set valor visor e passou o número 2, certo? Que é onde está o nosso breakpoint aqui, ó, a setinha. E aqui dentro, ó, o nosso value chegou 2. Então eu vou passar esse valor 2 para o nosso texto. Nosso text aqui, ó, ele está vazio, mais o valor 2. Então, quando a gente passar dessa linha, o visor vai ganhar o valor 2, certo? E o que aconteceu aqui? Bom, temos aqui as variáveis locais. Ele está mostrando para a gente o self, que o self ele é do projeto, né? Então sempre eu vou ter acesso. E o avalue, olha que legal. O avalue está aqui. Só que o edt text, ó, ele não está aqui. E se eu quisesse ficar monitorando ele, né? A gente vai sempre estar olhando para ele. A gente pode fazer assim, ó, pessoal. A gente seleciona ele todo, a gente aperta o Ctrl F7
E olha que legal, ele aparece esse carinha aqui, ó, pra gente, que ele é um visualizador. Então ele vai mostrar sempre o resultado aqui pra gente de qualquer expressão, qualquer variável que a gente quiser ver, tá? Então ele vai abrir isso daqui e a gente consegue manipular. Então, tipo assim, ó, aqui tá ponto text, né? Eu posso colocar aqui um ponto caption, por exemplo. Caption ele não tem, né? Enabled, por exemplo, ó, a gente pode ir acessando aqui, programando nele, sabe? A gente pode modificar o valor dele, ó, text aqui. Então aqui o text dele tá, ó, esse aqui é o valor do text. E aqui tá vendo que tem esse new value? Eu poderia passar, tipo, por exemplo, um aqui, ó. Se eu der um enter, ó, ele já trocou o valor aqui dentro para mim. Então, para eu debugar, tipo, preciso testar um valor, alguma coisa assim, a gente tem essa opção, a gente pode vir aqui e editar o valor dele. Eu vou voltar ele pro vazio, tá, pessoal? E outra coisa muito legal, esse watch aqui, ó. Se eu vou clicar aqui, eu vou ficar monitorando essa variável, esse componente no caso, né? Então, olha que legal. Eu vou clicar aqui no watch e percebam, ele veio para cá, ó. Então, eu consigo ficar visualizando toda vez que ele for alterado, alguma coisa assim, ó. Olha que bacana. Se eu vir aqui e clicar agora, ó, o Delphi a gente tem alguns esquemas, tá, pessoal? Se eu clicar no F9, ele vai pular para o próximo breakpoint. Como eu não tenho o próximo breakpoint depois dessa operação, ele vai soltar para a gente e eu volto para a tela e posso continuar operando, tá? Se eu colocar um breakpoint, por exemplo, aqui, ó, vou colocar um end aqui só para a gente ver, ó, aqui no F5, ó. Se eu apertar F9, ele vai pular para cá, certo? Eu vou. E se eu clicar no F8, ele vai andando linha a linha. A gente vê o F8 sendo. A gente vai usar o F8 ali no botão de igual. E se eu clicar no F7, não com o Ctrl, tá, pessoal? O Ctrl F7 abre aquela telinha que a gente acabou de ver. Se eu clicar só no F7, aí ele vai entrando dentro dos métodos, tá? Então, você vai entrando até dentro dos próprios códigos fontes do Delphi. Se você for clicar no F7, ele vai fazer realmente tudo que está acontecendo ali. Então, são essas três teclas de debug, tá? F9 pula de breakpoint em breakpoint, F8 pula por linha, ele vai dar todas as linhas, e F7, além de ler a linha, ele vai entrar nos métodos também. Então, ele vai entrando, casqueteando, até chegar no final da operação, depois ele vai vir voltando, te entregando o resultado. Então, ele é um debug bem detalhado. É difícil de ter que utilizar ele, tá, pessoal? Só quando a gente pega um bug muito cabuloso ali de resolver que a gente acaba utilizando, precisando entrar em alguns métodos, tá? E aqui, pessoal, a gente tem a call stack. O que é a call stack? São as pilhas de chamada. Ou seja, pessoal, parece que a gente só clicou num botão e veio para cá, né? Mas isso daqui, ó, é tudo que o computador fez. Então, aqui, desde que iniciou a operação, né, tudo que está na stack dele. E aí, aqui, pessoal, a gente ganhou o clique do botão 9, ó. Então, ele mostra para a gente aqui na pilha. Então, a gente clicou ali no botão 9, que é o número 2, né? Ele chamou depois o set valor e passou o 2. E antes disso, ele disparou esses comandos aqui, ó. Tudo isso aqui foi feito por debaixo dos panos e a gente nem sabe, ó. Então o Delphi ele mostra para a gente toda a pilha de execução, tudo que foi executado vai estar aqui. Então se a gente pega um bug, alguma coisa assim, a gente não sabe de onde veio, a gente pode olhar essa call stack aqui, talvez a gente tenha uma pista de onde aconteceu. Por exemplo, se eu der 2 cliques aqui, ó, ele me manda lá para onde ele executou. E aqui a VCL Controls, essas coisas aqui são do próprio Delphi, tá? Então isso aqui é tudo que o Delphi executou antes da gente. Antes da gente conseguir chegar no clique do nosso botão 9 aqui. E aí aqui é a nossa ação. Quando chega no nosso fonte é a ação do usuário, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, vou dar um F9 aqui. Ó, liberamos, né? Então vamos clicar no mais. Olha que legal, ele está aqui. Ó, o valor 2. Agora chegou o valor mais para a gente. Aqui no meu edit, então ele vai pegar o 2, colocar, concatenar com o valor de mais aqui. Não esse mais aqui, tá, pessoal? Isso aqui é só para unir duas strings. Aqui é esse valor aqui, ó. Então, olha que legal. Se eu vou dar só um F8 aqui agora, tá, pessoal? Não, ó, vou tirar pra gente ver o F8 funcionando. Eu vou tirar aqui nesse breakpoint e vou dar um F8 agora. Olha aqui percebam nesse watchlist aqui, tá? Olha que legal. Ele atualizou aqui pra gente, ó. A gente consegue ficar monitorando o valor dessa variável agora. A gente pode colocar quantas variáveis a gente quiser, tá, pessoal? E olha que bacana. Se eu parar o mouse aqui em cima também, ele mostra pra gente.
E a outra opção, como eu já tinha mostrado, é seleciona e o Ctrl F7. Então, a gente tem isso daqui também. Aqui a gente poderia modificar. Ao contrário daqui e ao contrário de só ler aqui, tá? Então, F9, vou colocar 2 mais 2 aqui, ó. Vou dar um F9 de novo, tá, pessoal? Vou dar só um F8 para a gente ir atualizando ali, F9. E agora vamos para o igual. Olha que legal. Aqui no igual, para a gente ver o que acontece nas linhas, a gente vai indo no F8. Ó, F8. Aí resulte aqui, 2 mais 2. Ó, adição. No caso, a gente mandou um mais aqui, né? O que acontece? Eu tenho a string mais aqui. Então, olha só. Ele vai ver... Esse aqui é um método do Delphi. Se eu der um Ctrl F7, ele vai cair aqui dentro. Ó. Quer ver? Ó? Aqui eu vou dar um... Ctrl não, desculpa, só F7. Então, aqui no Contents, ele vai procurar se tem essa string. Ó. Se eu der um F7, ó, cliquei no F7 aqui agora. Olha onde ele caiu. Ele caiu no Contents. O Contents, ele vai ver o pós aqui, ó. Então F8 aqui, tá? Senão ele vai entrar dentro dos tempos e vai entrando e a gente acaba ficando preso ali, ó. Olha lá, ele encontrou, ele viu, eu tenho mais aqui. Ou seja, ele usou aquele pos que a gente utilizou também, só que ele chama dentro de um método chamado content. Então ele só retorna um verdadeiro ou falso. E o pos, ele retorna o quê? Ele retorna um valor inteiro. Então, o que ele fez? Ele catou inteiro, ele perguntou se é maior do que zero. No caso, ele só vai ser maior do que zero se existir essa palavra aqui, ó, esse valor, que é o nosso mais, dentro da nossa string. Aqui self é string, pessoal, porque tem um conceito chamado classes helpers, tá? Isso aqui a gente vai ver só no curso de PO, tá bom, pessoal? Não vou entrar nesse detalhe aqui. E aí vai ser maior do que zero aqui. Então ele encontrou o mais dentro da string, foi maior que zero, retornou um true para a gente. Que é o que a gente precisa aqui dentro, porque a gente está dentro de uma condição if, uma condição que é que ele espera um booleano, né? Então ele encontrou o mais lá dentro. E aqui, ó o pose aqui, ó. Só que o nosso pose aqui, ó, olha que bacana. A gente está fazendo isso daqui, ó, pessoal. Vou dar um Ctrl F7 aqui, ó. A gente consegue ver. Ah, ele não vai deixar a gente ver o valor de ter e colocar dentro de uma variável. Mas aqui no pos, ele retorna um inteiro para a gente. E é esse inteiro aqui que ele retorna, ou seja, ele está pegando a adição dentro do result aqui. Então ele está pegando a posição 1, a posição 2, que é onde está o mais. E ele está fazendo menos 1. Ou seja, isso daqui retorna para a gente a posição 1. Então ele está copiando de 0 a 1, nesse caso aqui. Deixa eu só tirar esse daqui, pessoal, para começar a gente ler. E depois eu transformo ela em double. Então, F8. E o resultado dessa cópia dessa string da posição 0 até a posição 2 menos 1, que é a posição 1, ele pegou o número 2 e converteu para double para mim. Então, olha que legal, virou o número 2. É aqui a mesma coisa, só que aqui eu estou pegando o que? Estou pegando 2 mais 2, estou pegando a posição daquele mais, que está aqui ó, no meio da string. Estou pegando a posição desse mais aqui, só que agora eu estou somando mais um, ou seja, todo número que estiver depois do operador aritmético. Então aqui no caso é 2 também. Então virou 2. 2 mais 2. Ele passou para o result aqui para mim, para o resultado, que é 4. Então ele somou aqui para mim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou salvar lá o histórico, que é aquela nossa string list ali, que a gente criou a nossa lista de strings, ó. E olha que legal, ó. Isso aqui é uma outra coisa, tá, pessoal? Ó, se eu parar o mouse aqui em cima, vim para cá. Isso daqui, como eu disse para vocês, é um objeto. Não vou entrar em detalhes, porque a gente vai ver isso no curso de PO, tá bom, pessoal? E ó, se eu vir aqui, ó, eu tenho as propriedades desse objeto. E aqui nas propriedades, a minha lista aqui dele, ó, tá zerada, ó. O count aqui é a quantidade de registros que eu tenho, ó, tá zero. E agora eu vou passar aqui, ó, F8, e vai adicionar uma string para mim. Olha que bacana agora, pessoal. Ó, já até mudou aqui, ó. Ele já assinou algumas coisas. Olha aqui, ó. Count igual a 1. Agora a minha lista não está mais vazia. Olha só, ele guardou aqui, ó, 2 mais 2 igual a 4. Olha que legal. Se eu abrir o detalhe da lista aqui, ó, tem 3 posições disponíveis nesse momento. Ele não tem limite, tá, pessoal? Pode ir colocando quantos ADDs ele precisar. Mas olha aqui, ó. Ele guardou aqui para mim, ó, string, objeto new, né? Mas ele não guardou o fstring aqui, ó. Legal, né, pessoal? E
Aqui eu atualizo o meu visor. Olha aqui, ó, meu visor agora está 4. Vou dar um F9 para sair daqui. Legal, né, pessoal? Só para a gente ver mais uma vez aqui, eu vou limpar, tá? Vamos lá, vou colocar agora aqui, ó, 60. Eu vou tirar o breakpoint daqui, tá? Só para a gente agilizar, tá, pessoal? F9, ó, vou colocar aqui tipo 67,4, deixar bem diferente, tá, pessoal? Vezes 1,2. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Um número bem quebrado, né? Vamos dar um igual. F8. Eu tenho adição aqui, ó. Não, eu tenho multiplicação. Então aqui ele vai retornar falso para mim, porque não existe o caractere mais ali dentro. Então F8. Subtração também não tem um caractere menos ali. Multiplicação, ele tem um caractere multiplicação. Olha aí. E aí a gente vai fazer aquela cópia lá. Então, eu vou pegar do multiplicador para baixo. Então, vão ser, deixa eu ver que são 3. 1, 2, 3, são 4 caracteres aqui, né? Para copiar. Então, é do 6 até o 4, ele tem 67,4 aqui, ó. Olha que legal. E aqui o que eu estou fazendo, ó, eu não começo do zero, eu começo do meu operador aritmético para cima. Então eu vou copiar o 1,2. Então é tudo que estiver depois, fazer esse pós aqui, eu estou copiando tudo que está depois do meu operador. Então, de novo, olha aí, 1,2. E agora eu vou fazer minha multiplicação. Meu resultado, 80,88. Vou adicionar meu histórico. Olha que legal aqui agora, minha lista vai ter dois registros da minha lista. 80,88 e o valor 4, que são as duas operações que a gente fez, certo? E olha aqui, a capacidade da minha lista está 2. Então, aqui, ó, vou dar um Ctrl F7. Olha aqui, é um objeto, né, pessoal? Como eu disse, não vou só reforçando, só vou explicar isso no curso de PO, tá? Que a gente precisa de um curso específico para a gente poder falar mais, para entrar nos conceitos, né? Então, aqui, ó, você dá um ponto count, que é a quantidade da minha lista, tem aquele fcount, o F significa que é um field dela mesma. Para eu ter acesso sem aquele F, eu acesso diretamente pelo count. Então, eu dou um count nele, ó, 2 registros. Como ele é um tstrings, ele é como se fosse uma array, tá, pessoal? Então eu posso acessar ele assim, ó. Então se eu colocar aqui a posição 0 nele, ó, eu consigo enxergar. Se eu chamar ele na posição 1, ó, cada DD ele adiciona um quadradinho. Porém, se eu colocar o 2, ó, o 2 ali o count é 2, porque o count ele sempre vai começar na posição 1. Porém, todo o array, toda a lista, ele guarda na posição 0. Então, por isso a gente não consegue acessar a posição 2. A posição 2 ela dá um erro. Ela diz que não existe, ele dá um exception para a gente. Porque são duas posições contando 0, 1. 0, 1 são igual a 2. Entendeu? E por isso, quando a gente faz um for aqui, por exemplo, ó, se eu fizesse um for aqui dentro dessa lista, eu teria que fazer o count dela menos 1, porque daí ele rodaria de 0 a 1. Por isso que normalmente a gente faz um count dessa forma assim, ó. Por conta do index de um array sempre começar do 0 e o contador de listas sempre começar do index 1. Então a gente compensa fazendo dessa forma. E aí aqui, pessoal, atualizamos o nosso visor e temos o resultado ali da nossa expressão. E como que funciona, né, a abertura do histórico aqui, pessoal? Lembra que tem aquele try find ali que eu mostrei para vocês? Então, olha que legal isso daqui, pessoal. Aqui, isso daqui é um objeto, tá? Como eu tinha dito, então ele vai criar um objeto aqui para gente. F8, ó, ele fez a criação aqui para mim. Então, agora eu tenho tudo isso daqui. Aqui, eu vou passar minha lista. Eu tenho uma lista criada aqui, ó. Vou até dar um Ctrl clique aqui. E vou colocar um breakpoint aqui para a gente ver. Ó. Então, vou dar um F8 e ele vai cair bem aqui. Ó. Então, ó, eu passei por parâmetro a minha lista do primeiro formulário para o segundo formulário. Então, aqui ó, agora eu tenho acesso à lista também. Ó. Se eu clicar aqui, ó, allow count e os valores. E aí esse memo pertence só ao segundo formulário, ou seja, eu transportei daqui para cá. Eu posso fazer esse transporte de informação.
E aqui no memo lines, olha só, veio para cá. Aqui no memos é dentro do lines, que eu tenho que olhar. Aqui, ó. Porque o memo lines, o lines é também um tstrings, então ele aceita aquele tstring list que a gente criou. E ele fica... Não sei se eu consigo acessar ele diretamente, pessoal. Deixa eu ver só uma fuçadinha aqui. Aparentemente não. Deixa eu ver se eu consigo. Eu já adicionei. Deixa eu ver se eu consigo acessar pelo F7 aqui. Ó. Se eu fizer assim. A linha 1 está escrito histórico. A linha 2 é aqueles pontos. A linha 3 está vazio. A linha 4. Aliás, a partir da linha 4 eu já tenho os meus strings ali, ó. Viu? E é assim que funciona. Quando eu dei um add strings, ele catou tudo que eu já tenho, os espaços que eu já deixei e adicionou na linha que eu deixei disponível, a partir daquela linha. Então ele adicionou toda a lista de uma única vez dentro do nosso memo. Então, dando um F8. E olha aqui que legal, pessoal. Lembra que eu falei para vocês? Ó, aqui o debug ele vai ficar travado. Vou dar um F5 aqui. Por que ele vai ficar travado? Vou dar um Ctrl F9 só para você. Ele não vai pular para o free. Porque o que acontece? Quando eu clico no show modal, eu passo o foco tudo para isso daqui. Então ele trava para mim aqui no compilador, né? Ele trava e ele só vai passar para esse finale aqui, para destruir da memória o que a gente criou aqui, quando eu fechar essa tela. Então, enquanto eu estiver aqui, ó, ele vai estar ocupado, ele vai estar parado aqui nessa linha, tá? Ele não vai sair daqui. Agora, eu só consigo debugar se eu fizesse alguma ação aqui dentro. A gente não tem ação, não vai dar para ver. É só se eu fizesse alguma ação aqui dentro, mas para esse formulário aqui, para eu voltar a debugar ele, somente quando eu conseguir, quando eu fechar aqui o meu esse meu histórico. Então, eu vou fechar aqui. Olha, agora sim, ele liberou e pulou para o final aqui, ó. E aí ele tira da memória. Então, com free, ele sinaliza para o Delphi que quando terminar a execução, ele vai liberar da memória esse FR histórico aqui. Então, ele assina que o escopo vai sair da memória. Vou dar Ctrl F9, ó, ele fechou para mim. Então é isso, pessoal. É assim que funciona o debug do Delphi, tá? Deixa eu só aproveitar e mostrar para vocês, então, aquele debug com valor aqui, ó. Então, esse result, vou fazer assim, ó. Vou colocar um breakpoint aqui. Opa, botão errado aqui, pessoal. Vou tirar esse breakpoint daqui, tá? Eu vou vir aqui, ó, breakpoint properties. Esse result igual a 2. Ele é uma string, né? Então tem que estar entre aspas aqui. Ó. Pode ser com numérico, com valor booleano, pode ser qualquer condição aqui. O valor tem que ser sempre booleano, tá? O retorno. Então aqui eu estou usando duas strings, mas eu estou comparando uma string com a outra. Por isso que ele virou um valor booleano. Então vou dar um OK aqui, tá? E vou dar um F9. Deixa eu dar um nome aqui porque eu acabei clicando ele errado. Ó, 6, tá. Vou apagar, tá? Agora eu vou clicar no 2. E dá um igual aqui. Peraí, pessoal. Fiz errado aqui, calma aí. Ó, 6, 06 igual. Ó, ele não caiu lá, tá vendo? 08 igual, 09 igual, 05 igual. Vou apagar aqui, tá? 7 igual. 4 igual. Agora, 2 igual. Ó, agora ele caiu. Por quê? Porque o result é 2. E a condição que eu coloquei aqui é, ó lá, conditional. Tá vendo um quadradinho que apareceu ali? Ele só vai parar quando a condição for esse result igual a 2. Ou seja, só quando isso for verdade, ele para no breakpoint. Então, isso aqui é uma outra forma também de debugar, pessoal. Então, pessoal, por essa aula é isso. Espero que tenham gostado do curso, pessoal. Espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida pode estar perguntando, tá, pessoal? A gente vai estar auxiliando. Vejo vocês nos próximos módulos. Bons estudos e um forte abraço.